Boas malta! Professor Vicente na área e hoje eu vou fazer a questão da Zona Nerd, questão número 2 da prova de 2020, segunda fase. Malta, uma questão muito simples, uma questão onde eu tenho um gerador, uma chave fechada e um reóstato, ou reostato, como a gente fala lá no Brasil. Isso aqui é um reóstato. O que é um reóstato? É uma resistência que eu posso variar. E para que eu posso variar? Para que eu possa manipular o valor da resistência e ter aqui uma corrente que eu queira ter. A pergunta é a seguinte: o circuito representado na figura 2 é constituído por um gerador ideal. Para tudo, o que é gerador ideal? Gerador ideal é aquele que tem a resistência interna igual a zero e, portanto, a força eletromotriz, que é dada por E menos RI, essa força eletromotriz vai ser igual a quem? Ou melhor, essa tensão vai ser igual à força eletromotriz. O que é que significa dizer que a tensão é igual à força eletromotriz? É dizer o quê? Que o valor da tensão, é dizer a tensão não varia com a corrente. É essa a conclusão que a gente precisa ter nesses tipos de problema. Primeira conclusão, a tensão é igual à força eletromotriz, portanto a tensão não varia com a corrente do circuito. Isso é o normal. A tensão varia com a corrente no circuito. Como ele é um gerador ideal, a primeira conclusão que eu tiro aqui é que a tensão não varia com a corrente. A pergunta diz: conclua como varia a potência dissipada no reóstato T quando a resistência elétrica introduzida por ele aumenta, ou seja, eu vou ficar aqui variando a resistência do reóstato, nesse caso aumentando. O que é que vai acontecer? Vão ocorrer aqui mudanças nas minhas grandezas elétricas do meu circuito e eu quero saber como varia a potência dissipada pelo reóstato. Então, isso aqui é a parte final do meu problema. Eu quero saber como é que varia a potência do meu reóstato. Observe, eu tenho um reóstato e, portanto, uma resistência. Eu posso calcular a potência dessas três maneiras aqui. Tensão é igual a U vezes I. Tensão é igual a R vezes I ao quadrado. E potência é igual a U ao quadrado dividido por R. Beleza? Maravilha? Então, você tem que utilizar algumas dessas expressões para poder analisar o que é que vai acontecer. Observe que isso aqui vai ser o passo número 3, vai ser o item 3 da minha resposta. O item 1, eu já concluí que a tensão não varia com a corrente. O item 2 vai ser o quê? Ver o que é que acontece quando a minha resistência aumenta. Quando a resistência aumenta, o que é que acontece no meu circuito? Vai acontecer alguma coisa. E qual a influência disso no cálculo da potência? Preste atenção. Aqui é o seguinte, eu não disse para vocês que a tensão não varia com a corrente? Falei, não foi? Então eu posso chegar aqui à conclusão que essa tensão, ela é fixa, ela tem um valor fixo dado pela força eletromotriz da bateria. Então, por que eu estou procurando alguma coisa fixa? Porque se eu disser que a tensão é a mesma sempre, eu posso relacionar a potência com a corrente e perceber o seguinte: se a corrente aumenta, a potência aumenta, já que a tensão é constante, ok? Será que a expressão número 2 é uma boa expressão? Não é uma boa expressão, Vicente. Por quê? Porque eu estou mudando a resistência do reóstato e quando eu mudo a resistência do reóstato, eu automaticamente mudo a corrente no meu circuito. Então eu vou ter duas variações para poder analisar. Essa equação número 2 não é uma equação que eu vou querer utilizar aqui. Não quero utilizar essa equação. Será que eu posso usar a expressão número 3? Posso utilizar a expressão número 3. Potência igual a U ao quadrado dividido por R. E aí eu chego à conclusão seguinte: se o U é o mesmo, o que eu fizer com a resistência ocorre o contrário com a potência. Agora, atenção, no formulário do exame não tem essa expressão. Tem essa, mas não tem essa. Opção 1,
utiliza essa expressão e não precisa dizer nada para ninguém, ou demonstra essa expressão e explica por aqui. Vocês que sabem, eu já demonstrei essa expressão em aula para vocês, então vocês têm condições de demonstrar sim. Então, é óbvio que eu não vou usar essa expressão aqui. Eu vou usar essa que está lá no formulário e eu não preciso dizer absolutamente nada. O que é que eu vou fazer então? Eu vou agora analisar o que é que está acontecendo com a minha corrente no circuito. Eu sei que pela primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Como eu tenho uma tensão constante, não variando com a corrente, isso aqui é uma constante, eu chego à conclusão que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E aí eu pergunto a vocês, o que é que acontece quando a minha resistência aumenta? A resistência aumenta, a corrente diminui. E se a corrente diminui, o que é que acontece com a potência dissipada no reostato? A corrente diminui, a potência também diminui. Então, nós resolvemos o problema em 3 passos. Primeiro passo, concluir que a tensão não varia com a corrente e, com isso, chegar que o seu valor é constante. Segundo, sabendo que o valor da tensão é constante, a gente vê que a relação entre corrente e resistência é uma relação inversa, ou seja, se eu aumentei a resistência, eu vou diminuir a corrente e depois chegar à conclusão que potência, sendo a tensão constante, a potência é diretamente proporcional à corrente, portanto, se a corrente diminui, a potência diminui. É óbvio que o que eu escrevi aqui com símbolos, você vai escrever na prova com, fazer um textozinho em português, obviamente, tá certo? Para poder responder a questão corretamente. Maravilha? Beleza, malta? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!